Shalom a todos, bem-vindos à Escola de Kabbalah. Hoje acendemos a última vela de Hanukkah. Estamos com essa luz dentro de nós, luz que representa aquilo que está oculto, nosso potencial, nossa energia, tantas coisas que a gente não conhece dentro de nós, assim como a nossa própria identidade divina. Quanto mais voltado só para o externo, na correria, na rotina, nas repetições, nós vamos nos separando e nos afastando e entrando no exílio daquilo que é o nosso verdadeiro poder e aquilo que é a nossa verdadeira identidade. Toda a jornada espiritual que nós vivemos, na verdade, tem sido um grande convite, mas ainda oculto. Ainda temos dificuldade de enxergar que precisamos entender a vida como uma jornada para poder revelar o que há de melhor dentro de nós. E se o coletivo vive A ou B, é porque individualmente nós ainda estamos muito fragmentados, muito segmentados. Entramos no mês de Tevet, mês de Capricórnio, energia do elemento terra. Depois de um fogo de ascensão, voltamos a um processo de encarnação. Tevet, Gedi, Capricórnio, a cabra, cabra montanhês, que sobe as montanhas secas, áridas, para poder chegar lá do outro lado, porque é exatamente nesse período que nós somos convidados a superar os nossos bloqueios, a superar as nossas dificuldades. Não é por acaso Capricórnio rege sempre os administradores, gerenciadores, líderes, porque são aqueles que têm uma outra forma de olhar, porque atingem um lugar que conseguem perceber melhor a realidade e podem tomar decisões e ter atitudes de liderança, podem administrar a sua vida, a sua energia. E é por isso que nesse mês, ao mesmo tempo que a gente pode entrar em contato com essa dimensão dentro de nós, nós também podemos entrar na energia de Capricórnio, que é uma energia fria, é uma energia dura, rochosa. E é por isso que somos convidados a exercitar um lugar de flexibilidade, para poder quebrar as barreiras, para poder deixar de lado a mesmice, para fazer diferente. Com essa luz que a gente ganhou, nós podemos fazer algo diferente, para buscar mudanças e mudanças constantes. Romper rigidez, relaxar o racional, relaxar o apego a conceitos e apego principalmente a hábitos e padrões do passado. A cabra sobe a montanha, o desafio final de Capricórnio, porque aqui você encontra a correção da sua alma, o equilíbrio e descobre o canal que cada um é para trazer a luz para esse mundo. Capricórnio nos ensina coisas tão profundas e tão importantes para o tempo presente. Seu regente, Saturno, nos tempos atuais, se encontra em Peixes, na sua última estada. E em fevereiro, entra em Áries. E sentiremos na pele essa energia capricorniana, essa energia saturnina, que junto com Netuno, junto com a dimensão pisciniana, nós realmente podemos conhecer um lado, que é esse lado quando a cabra, ela realmente tem a cauda de um peixe. E podemos nos tornar grandes líderes ou acordar dentro de nós tanta sabedoria para poder administrar e determinar a nossa vida. Capricórnio, um signo cardinal, planeta regente Saturno, aquele que vem para estruturar, construir e ser estrategista da vida. Entramos numa energia mais dura, mais materialista, que busca objetivos, que realiza esses objetivos de forma concreta, que vive o mundo concreto, mas vive para poder lidar e administrar e oferecer para o coletivo. Capricórnio ou Saturno é uma dimensão social. E é quando a gente, então, entra em contato com esse universo social. Para nós, Hemisfério Sul,
Tanto as festas quanto o início de um período de férias para muitos se torna um momento mais social, mas que nós deveríamos aproveitar de uma forma melhor, para não só pensar na festa, na alegria, no social, mas também pensar nos nossos negócios e como construir as nossas rotinas e a nossa vida. Como estruturar a nossa sociedade quando ela está vivendo uma transformação como nunca nós vivemos antes. Esse é um ano de mudanças. E é importante a gente sentir essa energia de Capricórnio para poder ter uma base para viver as mudanças não com apego, isso significa viver as mudanças com sofrimento, mas com segurança, com sabedoria, com conhecimento. Capricórnio é aquele que nos traz a energia para concretizar, que olha a vida de uma forma estratégica, de uma forma ambiciosa, que busca segurança, que busca olhar de uma forma prática para poder sustentar a vida. Então, presta atenção nesse ciclo lunar, como tu lida com essa energia, com medo, com tudo que vem de fora, ou trazendo dentro de ti a força e a tua conexão com o divino, sabendo que a luz infinita é que sustenta a tua vida. Porque aí é quando tu realmente tem essa cauda do peixe. Ter os pés no chão, mas saber que existe uma conexão maior. Porque Capricórnio também representa a dimensão do divino. Capricórnio representa a administração financeira, a economia, os empresários, os líderes, o presidente, o pai, e todas as formas cristalinas. Capricórnio representa muito o sistema na qual nós vivemos. Capricórnio, Guédia, cabro, bode, que também tem a ver com cas, com raiva. Na sua gemátria, a mesma numerologia de Tov, de bom. Na verdade, esse é o mês para a gente lidar com as nossas raivas e transformar elas em algo bom. Porque aprendemos a superar, a ascender, a saltar, a ver de cima, a ver de um outro ponto de vista, porque a gente tem o poder de ver o todo. E ao ver o todo, a gente não entra nas pequenas coisas. Ao ver o todo, nós saímos da pequenez deste mundo que constrói brigas e conflitos que não resolvem nada, mas geram cada vez mais desorganização. É preciso aprender a saltar como uma cabra para poder consertar, retificar e adoçar a nossa raiva. É preciso aprender durante esse período a caminhar num caminho que vai da imaturidade para a maturidade, do olho mau ao olho bom. Estruturar a tua vida, organizar a tua vida. O mundo externo nos convida para organizar a nossa vida econômica, material, nossa vida de negócios, toda precisa ser reorganizada a partir de agora. Toda precisa ser repensada a partir de agora. E quem entender essa energia, meditando todos os dias nas letras A em Bet, recebe a força e a ajuda das bênçãos que a luz espiritual traz, ajudando nessa organização e deixando a tua vida fluir. Mas esse é um mês que pede para que colocamos a vida em prática, mão na massa. É preciso fazer, é preciso realizar. Não podemos ficar parados. Porque, na verdade, Capricórnio elege o mundo externo para poder administrar, para poder construir. E o que tu quer construir nesse ano? Como tu pretende participar da sociedade nesse ano? E não é para pensar, se o fulano deixar. É para pensar, eu vou construir isso, porque a luz vai construir e porque eu vou ser canal dessa luz. Edificar o templo, que é o teu templo. Ter consciência da tua relação com a matéria. O Brasil, os brasileiros, eles têm uma característica que sempre acabou trazendo para o brasileiro, talvez o espírito de alegria,
de brincadeira. Mas o Brasil precisa é se apropriar do seu corpo. Cada brasileiro precisa se apropriar das suas coisas, precisa se apropriar do seu dinheiro, das suas posses. Não é exatamente dizendo se é meu, ninguém mexe, mas é entender que tudo que Deus te deu para que tu cuidasse, para que tu tornasse algo maior e melhor. Se a tua consciência for uma consciência de que tudo que tu faz é luz e teu dinheiro é luz, o teu dinheiro, ele combate a escuridão. A tua consciência combate a tua escuridão, porque isso é magia. E a magia começa por ti. Em Capricórnio, podemos conhecer dentro de nós nossa dimensão teimosa, nervosa e que precisa ter mais calma. Nossa dimensão que mede tudo, que pisa em ovos, que não faz nada correndo, que carrega uma dimensão conservadora, às vezes até arrogante e audaciosa. É preciso começar e terminar em cada obra, em cada coisa que nós começamos no dia a dia. É preciso conhecer nossa dimensão acomodada para sair dela e entender que precisamos ser líderes daquilo que nós estamos escolhendo fazer. Capricórnio faz com que olhemos para as leis, para a rotina, para a estrutura, para a ordem, e faz entender que no meio do caos existe um sistema que se mantém em ordem. Existe um sistema que se mantém em ordem. E tua conexão tem que ser com o sistema que mantém a ordem e não o caos. Existem várias realidades paralelas. E toda a vida ela é feita de ciclos. E o que a gente vive são ciclos de expansão e contração. Quando tu entende a mecânica, tu sabe exatamente em que ciclo tu está entrando. Quando tu acha que tu só está no ciclo da contração, é porque existem tantos véus que tu não percebe os ciclos de expansão, porque a vida ela se mantém por ciclos de expansão e contração. Mas a vida é sofrida se ele é extremamente expansivo ou extremamente contração. Mas os ciclos devem ser suaves e tranquilos. Precisam ter a energia feminina para poder manter a beleza e a harmonia. É preciso ter equilíbrio, é preciso estar centrados. Nem um lado, nem um outro, mas um ponto de equilíbrio. Talvez Capricórnio venha para te ensinar sobre as leis espirituais, para que tu saiba aprender a administrar, porque é isso que Capricórnio representa, a administração e o gerenciamento, e por que não, das energias espirituais, porque é isso que nos torna magos ou cabalistas. Capricórnio é duro, frio, muitas vezes melancólico, muitas vezes nos traz energias escuras que pode nos levar à depressão. Mas se nós não quebrarmos o coração duro que existe dentro de nós não desmanchamos essa escuridão que ela existe para poder receber a luz. Às vezes os caminhos são áridos para que a gente aprenda a caminhar e vencer as dificuldades e aprenda a administrar que essas áreas que são áridas são áreas que têm um potencial de riqueza e que nos ajudam num exercício de maturidade e desenvolvimento, assim como Deus colocou diante das tribos duas montanhas, uma montanha árida e uma montanha verde. E 6 tribos foram para um lado e 6 tribos foram para o outro, mas a montanha que na verdade tinha maior riqueza era a montanha árida, mas ela exige trabalho. Talvez estejamos vivendo um momento da montanha árida e a gente ainda não entendeu
que a gente precisa colocar a mão na massa e a gente precisa se colocar nas situações. Capricórnio nos ensina um exercício que ele é importante para a vida e é importante para que possamos obter o equilíbrio que é fundamental. Resistência. E que podemos traduzir por poupadores, às vezes duros e frios, mas que estabelecem um autocontrole. Hoje, as paixões externas, seja do futebol, das sandálias e dos chinelos, acordam nossas paixões, mas a gente precisa, nesse ciclo, aprender a se manter no centro para poder administrar energias, porque essa é a magia. Disciplina. Capricórnio é lento, paciente, prudente e sabe exatamente como ir trabalhando para poder ir expulsando todas as energias negativas, cegas, que aprisionam partes que existem dentro de nós e que impedem com que possamos atingir um grau mais elevado. Capricórnio marca um período frio, invernal, silencioso e imóvel, onde entramos também em contato com a tristeza, para poder curar a tristeza. Entramos em contato com a depressão para poder curar a depressão. O cuidado para não entrar nesta vida lenta, porque na lentidão nós entramos em contato com a negatividade. Talvez esse ciclo de Capricórnio possa mexer com cada um de nós para entender que a gente já vem há um tempo nessa lentidão capricorniana. E mais do que buscar a realização das coisas na sua vida, muitos veem o futuro como algo que vem para destruir. E eu poderia te dizer, não, é o contrário. Quem sabe tudo não está acontecendo para que tu entre em contato com o que realmente tu deseja, com o que realmente é para ti. Nós normalmente queremos o que os outros querem e não contatamos com os nossos verdadeiros desejos. Capricórnio nos leva a um grau mais profundo da vida e um compromisso maior com o mundo lá fora. Nessa oitava luz, nós trazemos essa luz para este mês. Nutrimos essa energia, a energia de Shabbatai, a energia do Shabbat. Shabbatai é Saturno. Saturno é fundamental nas nossas vidas. Todos os mundos, todos os líderes, todas as linhas esotéricas, místicas, maçônicas, espirituais, se ligam a Shabbatai, a Saturno. Ele está em tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. A cabeça do sistema, seja qual for, o de quem está na soberania, ou quem quer encontrar a soberania, tem a ver com o poder e a energia de Saturno. Nós não servimos a Saturno, nós buscamos a energia de Saturno para sermos também Saturno. Saturno é Binah, entendimento, é o útero cósmico, é o feminino, são as grandes matriarcas, as grandes mulheres. É o que acolhe, é o que abraça, é o que dá a regra, dá a lei, é o que comanda, é o que é dono do tempo, é o que entende a sabedoria. Sem Saturno, tu não tem como captar a luz divina. Tu não tem como trazer essa luz para o mundo físico. Sem captar a luz e entender, colocar dentro do entendimento significa colocar essa luz dentro de uma lei, dentro de um propósito. Essa luz se esvazia e toda a luz divina que chega na Terra, ela chega com um propósito. Nenhuma luz está fora do propósito, pois todas as luzes passam por Binah. E hoje nós adentramos, e nesse mês de Capricórnio, precisamos meditar, pensar e estudar sobre Binah e entender que nós não servimos a Binah. Nós não servimos a Saturno, não é um Deus que nós servimos.
mas nós acordamos dentro de nós essa dimensão. Saturno, que representa o princípio organizador da vida, aquele que dá forma, que materializa, que concretiza, que cristaliza, que traz a manifestação de tudo que tu planeja para o mundo real, que anseia pelas coisas que são palpáveis, verdadeiras. Saturno, que vai nos ajudar a construir a nossa identidade. Saturno, que nos conecta com a nossa ancestralidade e com a nossa missão e propósito pessoal. Saturno, que rege o tempo, a jornada, o amadurecimento, o domínio, a ponderação e que une todas as partes. Mas quando nós não entendemos a sua função, vivemos Saturno com uma dimensão sombria. E aí ele vai representar as quedas, os atrasos, os obstáculos, a castração, aquele que regula, aquele que traz medo, te diminui, deprime, mata, aquele que é possessivo e avarento, aquele que é devorador e melancólico. Como é importante a gente saber que, ao encarnar e a alma entrar no corpo, ela precisa entrar nas regras e nas leis. É preciso limites quando se vive num mundo em que se perderam os limites. É preciso limites para poder trazer a luz divina, porque senão a luz queima. Saturno é nosso alter ego, muitas vezes rígido e ríspido, sóbrio e sem rodeios, tomado por responsabilidade e seriedade, é aquele pai ou aquela mãe que coloca limites na nossa vida e que quando a gente recebe a gente não gosta, mas depois de adultos a gente vê o quanto aquilo foi importante. Saturno é que rege o tempo. E numa dimensão, quando nós nos tornamos escravos do tempo, nossa vida empobrece. Quando nós estamos presos no tempo, nossa vida se diminui e nós entramos no pão da vergonha, no não merecimento. Porque entramos na cobrança, porque entramos no julgamento. É preciso saber viver o tempo. Assim como quando cozinhamos, há um tempo, ao tempo de deixar descansar, ao tempo do forno, ao tempo da air fry, ao tempo do micro-ondas, ao tempo no fogo, para que a gente possa chegar no ponto certo. Mas para saber cozinhar, você tem que aprender a administrar o tempo. Capricórnio nos convida a entender o tempo da negatividade e da escuridão. Mas quando tu tem a luz, a negatividade e a escuridão, elas na verdade se tornam professores de amadurecimento, momentos importantes para que possamos conhecer dentro de nós quem nós realmente somos e o poder que nós temos dentro de nós. Mas para poder sair desta escuridão, dessa passividade, desse não merecimento, desse lugar pequeno, nós precisamos meditar constantemente nos códigos PVAVIUD. PVAVIUD nos tira da paralisação. PVAVIUD nos ajuda a vencer a idolatria, quando a gente coloca algo maior e mais forte e aquilo nos paralisa. Isso é inconsciente. A verdade é essa. E não é o fulano, não é o ciclano, mas é o sistema, é a rotina, é o dia corrido, é o dinheiro, é a administração da vida, que vira um sistema de idolatria. Por detrás disso, muitas vezes são emoções e sentimentos que a gente não se dá conta, que muitas vezes tu te move porque tem tanta frustração, tem tanta raiva dentro de ti, que tu precisa vencer e quebrar elas, para poder relaxar e ter a confiança de que o teu sustento vai vir, porque a luz é infinita.
vai te dar sempre e vai trazer sempre tudo de bom para ti. E é por isso que respiramos fundo e meditamos nas letras Rei, Yud, Rei, Vav. E nessas letras trazemos toda essa consciência de quem fisicamente nós somos hoje, de quem nós somos e aquilo que nós construímos dentro da própria sociedade, o lugar que nós ocupamos, o status que nós ocupamos. Te conecta com a tua rotina, com o que também te prende, que te move, e te conecta com o poder de administrar a tua vida, dizendo sim ou não. Te conecta com esse poder. Medita em Ain Bet e medita em Aleph, Bet Gimel, Yud, Tav, Tzad, para adoçar o teu coração, para abrir mão de padrões que se repetem, que vêm dos teus avós, que vêm dos teus pais, e te abre para uma vida melhor, bem melhor da que tu vive hoje. Ain Bet, Ain Bet. Rei Yud, Rei Vav, Aleph Bet Gimel, Yud Tav Tzadik, Anabekoach Gidulai Amnecha Tatir Tserurah. As letras Ain Bet, na sua numerologia, na sua gemátria, somam 72. E nesse mês podemos nos conectar diariamente com 72 nomes de Deus. Através dos códigos, nós quebramos todo o rigor. Nós quebramos todos os padrões, nós quebramos a prisão do passado que nos prende e que nos solta para podermos construir o nosso sucesso e uma vida mais tranquila, entendendo que esse sucesso, essa abundância, depende de ti, depende de cada um de nós. Passa rapidamente teus olhos nos códigos dos 72 nomes de Deus. É um escaneamento rápido. E ao final, fecha teus olhos. Leva para dentro de ti. A letra Ain significa olho em hebraico. Tem o seu valor 70, representando os 70 povos do mundo, e é por isso que Capricórnio ele também lida com esse universo coletivo, social. Ain é a visão, visão do mundo externo que pode nos levar ao olho mau, ao olho grande, ao olho negativo, mas que também nos convida a olhar para dentro, sem julgamento. A letra Bet, letra que representa a palavra, a boca, o início da criação, Bet nos convida a sermos co-criadores da nossa história. Bet nos ajuda a nos proteger do desvio que os olhos podem nos levar. Bet traz de volta a nossa casa, o templo sagrado que nós precisamos construir dentro de nós para que nenhuma energia externa possa nos desviar,
fazer com que nós possamos nos perder na caminhada. Esse ciclo é um ciclo para que a gente possa tirar os véus dos nossos olhos e enxergar o que nos envolve, mas enxergar dentro de nós as respostas e a busca da sabedoria. Por isso que Capricórnio representa também o eremita ou ermitão, aquele que busca a reconexão com o divino, que às vezes precisa de isolamento, de silêncio, de solitude, para poder encontrar o seu verdadeiro lugar na sua história, para ter respostas, ou para se tornar um verdadeiro canal do divino. É em Capricórnio que nós nos conectamos a Elohim. Estou aqui para resolver as coisas e me aproximar de Elohim, ser Elohim. Vencer o medo, a culpa, o julgamento, a minha pequenez. Para ser como a luz, ser a luz e expressar a luz. E assim ganhar esse lugar tão forte, tão proeminente, que é o lugar dos líderes, lugar de Capricórnio, que administra a vida, que é co-criador junto com o Elohim. E é por isso que nesse mês nós temos o poder das cabras, de saltar, saltar obstáculos, de ir além, de não se importar com tudo que vamos ver ou ouvir, porque temos a energia, a força e o poder para poder construir o nosso templo sagrado. O mundo externo não participa do teu templo, não participa do lugar da luz. Isso é muito importante. Por isso que quanto mais tu te conecta com o mundo externo, bebendo dessas supostas fontes que possuem um brilho falso, tu na verdade perde energia porque tu vai para a escuridão. Esse mundo externo não tem luz, ele só existe para que a gente revele a luz nele. Depende de ti, do teu desejo de revelar a luz. E tu aprender como se revela a luz, como tu expande a luz, como tu te torna a luz, vencendo a raiva, o medo, não deixando isso tomar conta de ti. Porque quanto mais tu te liga no externo, mais raiva tu vai ter, mais ódio tu vai ter, mais tu vai passar mal, mais escuridão tu vai ter. Tu vai ficar igual ao mundo externo. Esse é o momento de despertar e de acordar, para adquirir compreensão, caminhar. A palavra arrependimento, que é techuvá, ela representa, na verdade, consciência. Consciência de ver aonde tu tem falhado, aonde é preciso te perdoar, aonde é preciso relaxar para poder entender, para poder acolher e poder sentir pelo coração. Em Capricórnio, por mais que possa representar empresários, na verdade representa o caminho dos mestres espirituais. Representa a tua jornada espiritual de te tornar melhor, cada vez mais sábio, cada vez mais magista, mais alquimista. Por isso, que nesse ciclo nós podemos aprender algo aproveitando o Saturno que se encontra no signo de Peixes, que é despertar dentro de nós, quando o Saturno em Peixes, ele está trazendo a responsabilidade pelo passado. Então, ele está trazendo muito o passado na nossa vida. E como tem muita influência da energia do Netuno, que também está em Peixes, desse Saturno, nós vivemos algo um pouco confuso. E normalmente a gente tem dificuldade de olhar para dentro, de ouvir, de estar prestando atenção nas coisas emocionais, ou nas imagens, ou nos próprios insights. De novo, quanto mais confuso o mundo externo, quanto mais absurdo, mais a gente se sente puxado. Dia a dia, a gente está tentando vencer e dominar as coisas que são químicas no nosso corpo. E o nosso corpo e a consciência corpórea, ela pede prazer imediato, que tem um nome, esse mundo físico, que se chama dopamina.
E é por isso que o tempo inteiro a gente está olhando para fora, porque há um prazer imediato, que logo acaba e tu logo quer mais, mais. É nesse mês que a gente respira fundo, fecha os olhos e diz: eu preciso procurar outro caminho, porque isso está me fazendo mal, porque isso está me adoecendo, porque isso vai me levar à depressão, à tristeza, e eu preciso encontrar um outro caminho. Construir a fé e a certeza. Sair do estado de dormência. Construir uma nova estrutura. Subir as tuas montanhas e manter. Manter aquilo que tu quer e aquilo que tu busca. Buscar, acima de tudo, a fé. Fazendo um gancho com este momento, pelo menos para algumas pessoas, talvez para grande parte, esse é o momento de largar as sandálias. E quando a gente larga as sandálias, nós caminhamos descalços. Quando nós caminhamos descalços, nós aprendemos a entrar num estado de abertura e de humildade. Nem todos vão caminhar descalços, mas nada como fazer uma leitura de tudo que nós estamos vivendo para poder caminhar nesse outro mundo paralelo, nessa outra realidade paralela. Porque a escolha é tua, caminhar na luz ou no mundo demoníaco, que é governado pelos demônios. Queria convidar vocês para os cursos no mês de janeiro de astrologia, para quem já tem conhecimento de astrologia e quer se aprofundar no universo do Ticum, cauda e cabeça do dragão, da Lilith, da roda da fortuna e do Quiron. Nós sempre, em todas as aulas, temos aulas práticas, olhando os mapas, fazendo análise de cada mapa dos alunos, do momento. Mulheres sagradas, mulher na cabala, o feminino metafísico, as filhas da luz, esse despertar do feminino e o conhecer o poder do feminino. Venha fazer parte. Cabala do Dinheiro, um curso que vai estar totalmente voltado para o momento que a gente vai estar vivendo, exatamente levando as pessoas para essa realidade paralela. O tempo todo analisando também o que a gente está vivendo num olhar cabalístico, mas trazendo principalmente uma consciência criativa, porque é com criatividade que a gente vai superar sempre as dificuldades, como superamos quem andou junto durante o período que nós tivemos dificuldades no mundo todo em 2020. Convido vocês para os cursos de meditação, buscando a calmaria, a tranquilidade e o autocontrole, que serão caminhos importantes para poder construir essa realidade paralela, e o estudo da energia da semana, o estudo da Torá, profundo, tocante e extremamente transformador. Queria agradecer a todos pela presença e desejar a vocês uma ótima semana, Rosh Chodesh Tov, um ótimo mês para meus alunos, amigos, irmãos, cristãos, um Feliz Natal, que seja realmente um Natal não só de comida, encontro familiar, presentes, mas que tenha uma conexão espiritual forte, um momento de conexão com a luz espiritual. E, obviamente, quem eu não vê e não fala mais, desejo uma ótima entrada de 2026, que é para nós na Cabala uma passagem de número. Mas ok, tá tudo bem. Ah, mas que cada um possa já nesse ciclo de Capricórnio ver que é o momento de já pensar tudo que tu deseja, né? E já visualizar, construir, criar esse espaço e aproveitar para curar a sua depressão, a sua tristeza, a sua escuridão. Porque quando tu cura a tua, tu está curando a do mundo e de tantas pessoas na nossa volta. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir o vídeo no YouTube, compartilhar e venham participar da Escola de Kabbalah. Ainda tenho vagas na viagem para o norte da Argentina. Venha conversar. Cris, estou te esperando. Sandra, estou te esperando. As vagas de vocês estou guardando. Beijo!